Seja muito bem-vindo. O programa Gestão AL começa agora e olha só o que temos no programa de hoje. Quinta-feira, dia 1º de outubro agora, nós comemoramos um dia muito especial. Dia do Vendedor. Esse importante profissional para qualquer negócio ou empresa. Você sabe vender? Você conhece as técnicas de venda? Sabe negociar? Bom, Felipe Medeiros, um craque, um grande profissional nesse segmento, está aqui com a gente hoje no programa e vai contar algumas dicas, segredos de como se alcançar o sucesso e ser um grande profissional. Confere só. Fabrício é professor de negociação da FGV, formado em produção executiva e liderança pela Harvard Law School, com título executivo internacional pela University of California, além de outros grandes títulos. O que pensa esse líder sobre vendas? Qual a importância da área comercial em uma empresa? Vendas é um setor realmente importante? Tem dois tipos de empresas hoje no mercado. As empresas que enxergam o comercial como mais um braço, como uma área que faz parte daquele complexo, que são os setores todos que envolvem uma organização, e as empresas que têm vocação para vender, que enxergam a área comercial como uma área que realmente faz a diferença no negócio. Empresas bem-sucedidas têm uma vocação para vender. Todos os setores deveriam saber que precisam trabalhar para vendas. Se não tem venda, não tem lucro. Se não tem lucro, não tem como continuar girando, fazendo a máquina rodar. Então essas empresas que têm vocação para ajudar a área de vendas, ajudar a área comercial, normalmente têm melhores resultados do que aquelas que só enxergam o comercial como mais um setor dentro da organização. Como uma empresa pode identificar um bom vendedor no mercado? Quais as características de um grande colaborador dentro da empresa? Não existe fórmula mágica, mas o importante é que esse colaborador novo que a empresa está querendo contratar, ele sinta como é a cultura da empresa, ele se adeque à cultura da empresa. Eu sempre utilizei técnicas não convencionais para contratar vendedores. Por exemplo, eu dizia assim, eu fazia o teste de seleção normal, fazia as perguntas que todo mundo faz, só que se eu identificasse que aquele vendedor tinha determinadas habilidades, eu passava para a etapa 2. Qual era a etapa 2? Que ele passasse 2 dias na empresa, sem compromisso nenhum, que ele conversasse com as pessoas que trabalhavam lá, que ele sentisse o setor, sentisse as pessoas que ele ia se relacionar e sentisse o ambiente da empresa, percebesse se ali seria um lugar bacana para ele. Então eu nunca segui regras convencionais de recursos humanos, nem as leis trabalhistas, eu nunca me preocupei com isso. Eu sempre tive o foco em, será que esse cara vai se adaptar à nossa cultura? Será que esse cara ele vai ser uma pessoa que vai colaborar de forma definitiva? Ou ele está só em busca de um emprego, que é só para pagar as contas, e ele está aqui sendo mais um? Então sempre usava essa metodologia para contratar vendedores e sempre deu muito certo. Nas 48 horas, nas 72 primeiras horas, você já sabe se aquele ambiente é bacana ou não, se você vai querer trabalhar naquele lugar ou não. Cada ser humano tem uma aptidão que o diferencia dos outros, uma característica específica. Vender é um dom? Todos nós podemos desenvolver essa habilidade? A ciência já descobriu que algumas pessoas nascem com essa habilidade inata. Nada impede de você aperfeiçoar, nada impede de você treinar e lapidar esse seu talento. As pessoas que não já nascem com essa predisposição, lógico que vão ter um caminho mais difícil a percorrer, mas também, se quiserem treinar de forma árdua, vão sim conseguir resultados. Eu dou um exemplo do Bernardinho do vôlei, o técnico. Ele nunca foi um excelente jogador, nunca foi um jogador de destaque, ele nunca nasceu com aquele talento para o vôlei, só que ele era uma pessoa absolutamente disciplinada, ele treinava mais do que todo mundo, 2, 3 horas mais do que todo mundo, era a maneira que ele teve, que ele usou para se superar. Então não é mandatório que você nasceu com essa habilidade, se você não nasceu com essa habilidade, você não vai conseguir ser um bom vendedor. Se você já nasceu com ela, melhor ainda. O problema é que muitos vendedores às vezes negligenciam essa parte, quer dizer, o cara tem talento, o cara é bom, mas ele se acha tão bom
que ele acredita que não precisa de mais treinamento, de capacitação, ele acha que só sendo um vendedor desenrolado, só sendo um cara que bate um papo legal, que tem uma oratória legal, isso já é suficiente. Esse é um dos grandes erros em vendas. Aqueles que já nascem com esse dom, que conseguem treinar cada vez mais, capacitar cada vez mais, esses caras viram o que eu chamo de destruidores de metas. Como é possível aprimorar a técnica de vendas de forma correta? E como também trabalhar de forma correta os nossos talentos? Olha, essa pergunta de como aperfeiçoar a técnica está direcionada ao lugar que eu estou. Eu estou aqui no auditório do JTR, vou fazer o treinamento no dia 8 de outubro, 3 horas e meia de treinamento para a galera, para as pessoas que realmente querem sair do A para o B. Quer dizer, elas estão inertes naquela zona de conforto em que muito tempo atrás, antes da crise, nós tivemos vendas de tiração de pedido, que eu chamo, porque era mais cliente para atender do que você tinha nas mãos. E hoje a gente está vivendo um momento que precisa prospectar, o que eu chamo de prospecção frenética, o que eu chamo de todos os dias ter contato, ter relacionamento com o seu cliente, em busca do cliente. Para aprender essas técnicas de como conseguir novos clientes, depois as técnicas de como se relacionar com eles, de como influenciá-los, de como falar palavras que despertam gatilhos de compra, é por isso que eu estou aqui no JTR, aqui nesse auditório, nesse lugar que nós vamos aperfeiçoar essas técnicas, nesse lugar que a gente vai lapidar o talento. E até mesmo aquela pessoa que está pensando às vezes em desistir, eu tenho uma frase que é a seguinte: pode durar anos, mas jamais abandone aquilo que você é bom. Se você for bom naquilo, cara, por que você vai abandonar? Por que você vai desistir? Você só pode desistir daquilo que você não é bom. Infelizmente, a gente tem uma cultura de... eu gosto de cantar, aí eu vou lá, sou um cantor mediano. Um cantor que, sabe, não é um cantor bom, mas a família incentiva, os amigos erroneamente incentivam. E o cara não é bom, o cara não tem talento. E ele termina se frustrando, no máximo vai ser um cantor aí mediano, vai cantar em barzinho, vai ganhar pouco, não vai ser um popstar, que é o que todo mundo pensa quando começa a cantar. Mas se você tem talento, se você gosta de vender, se você gosta de ganhar dinheiro, se você tem esse dom, não tem nada melhor do que aperfeiçoar com técnica. E é isso que nós vamos fazer aqui no dia 8 de outubro, no auditório JTR, nesse espaço aqui bacana que nós estamos. Crise, ela existe realmente? Como lidar com esse momento pelo qual passa o nosso país? E como continuar vendendo e ganhando dinheiro? Crise é tudo aquilo que te paralisa. Eu vejo pessoas paralisadas no seu dia a dia, vendedores paralisados na loja. Nos estandes de vendas de imóveis, por exemplo, corretores de imóveis paralisados. Eu vejo indústrias paralisadas que não querem investir em treinamento. Eu vejo o mercado paralisado que muitas vezes está com o ânimo tão para baixo que você chega numa loja, você fica deprimido. As pessoas estão com aquele aspecto de eu não vou conseguir, está ruim demais. Eu lhe pergunto, não é como você vai sair da crise se você está paralisado? A grande sacada para sair da crise é se manter aquecido. Se manter aquecido é fazer pequenas vendas. Você às vezes tem um produto que é muito caro, que é o seu produto carro-chefe, e esquece de trabalhar pequenas vendas, acessórios, coisas pequenas. Você às vezes quer fechar um serviço muito grande, fecha um serviço menor, fatia isso. Então manter-se aquecido é todo o tempo tentar vender, tentar concretizar negócios. Eu passei num salão de beleza ultimamente. Terça-feira não tinha uma alma viva no salão. Pelo amor de Jesus, na sexta-feira estava lotado. Tá faltando o que aí? Estratégia. Na terça-feira é que tem que ter a promoção. Na terça-feira é que na segunda você já tem que ligar para seus clientes dizendo que terça-feira vai ter uma promoção diferenciada naquele produto A, B e C. Porque na sexta, se tiver cheio o salão, muita gente vai embora, vai procurar o concorrente. Então, se, poxa, terça não tem ninguém, está faltando estratégia. Mas não, as pessoas ficam paralisadas. Então, a crise ela trabalha para paralisar você. A crise trabalha para paralisar você. Você tem que sair da zona de conforto, você tem que fazer ações o dia inteiro. Tem que ligar para cliente o dia inteiro, tem que passar e-mail o dia inteiro, tem que estar nas redes sociais prospectando o dia inteiro. É assim que se sai da crise. Por quê? Quando você para de fazer essas ações, você fica paralisado e fica na zona de conforto.
fica esperando que o governo faça alguma coisa, fica esperando que a economia mude. Você não pode fazer isso. Quando você está trabalhando, quando você está colocando a mão na massa, quando você está fazendo ações diariamente, não dá nem tempo de pensar na crise. A crise deixa de paralisar você e você continua a avançar. Qual a importância da publicidade, da imagem para se ter sucesso? Como utilizar as redes sociais para se obter negócios e também vender? Todo mundo tem uma imagem que precisa trabalhar. Eu gosto de falar o seguinte, eu não falo mais nem de imagem, eu falo de criar autoridade. Você tem duas formas, você tem tantas oportunidades de fazer mídia, de fazer publicidade. Você tem que achar seu público-alvo certo e achar também a ferramenta que vai te trazer mais retorno. Porém, as pessoas precisam fazer testes. As pessoas têm uma certa resistência em mudar. É preciso mudar, fazer teste daquilo que dá mais certo. Você pode fazer propaganda no Facebook, no Google, você pode patrocinar programas como esse que a gente está gravando agora aqui, o Gestão AL, que tem um público direcionado, né, para empreendedores. Você pode fazer outdoor, você pode fazer buzzdoor, você pode utilizar N ferramentas para prospectar seus clientes. Porém, não existe a certa, existe aquela mais adequada para o momento. E eu gosto de fazer testes. Quando você não faz testes, quando você não investe de forma variada, você fica um pouco cego daquilo que você vai fazer. E sobre as redes sociais, que são muito importantes, né? Pra você ter ideia, faz uns 20 dias saiu uma notícia aí que 1 bilhão de pessoas estavam online no Facebook. 1 bilhão de pessoas. A Terra tem 7 bilhões de pessoas. É muita gente online. E algumas pessoas não sabem utilizar essa ferramenta da maneira correta. Veja, nas redes sociais você tem que falar do seu trabalho. 80% do tempo você tem que falar do seu trabalho. 20% do tempo você fala das suas coisas pessoais, claro, porque humanos gostam de comprar de humanos, humanos não gostam de comprar de máquinas. Máquinas são frias, então se você usa as suas redes sociais apenas para fazer anúncio do seu trabalho, você está errado nesse sentido. Você tem que 80% do tempo, 70%, 80% do tempo, trabalhar sim, coisas relacionadas à sua vida profissional, oportunidades que as pessoas podem ter ao seguir você, ao participarem ali do seu universo de produtos e serviços. Porém, os outros 30% estão relacionados a quem você é, seu cachorro, sua família, seus amigos. Divida isso com as pessoas. É bacana, as pessoas querem saber quem está por trás daquele profissional. Quando você se posiciona dessa forma nas redes sociais, quando você fala do seu sucesso nas redes sociais, você começa a ser visto como autoridade. E autoridades no assunto, especialistas no assunto, vendem muito mais. Para ilustrar bem suas técnicas, Felipe conta aqui como fez toda a diferença na hora de negociar e vender um produto. Olha, são tantas histórias, essa pergunta é muito boa, que marcou nessa carreira, nessa trajetória. São tantas histórias. Em novembro, eu acredito, desse ano, 2015, eu consigo lançar meu livro, né, que é o Quebre a Banca, Seja Maior do que Suas Probabilidades. Eu vou contar inúmeras histórias como essa que eu vou te contar agora. Uma das histórias que me marcou profundamente foi o meu maior pedido até hoje, a maior venda que eu fiz, que foi em Salvador, foi para um complexo lá de prédios e foi uma venda de mais de 5 milhões de reais. Então foi uma venda muito difícil, eu participei de pelo menos 13 reuniões para conseguir concretizar esse negócio. E isso me marcou muito porque eu usei todas as técnicas que eu aprendi de negociação em vendas, todas. Desde a técnica de fazer uma aproximação de impacto com o cliente, mostrando para ele que o nosso produto era melhor, levando inclusive quem era o concorrente, quais eram as deficiências do concorrente, usando essa técnica de comparação, até a técnica de puxar para os motivos nobres, para o emocional, que foi muito bacana nessa hora, que o cliente queria mais desconto, né? E nós já tínhamos chegado no limite, já tínhamos negociado ali os limites todos, e ele queria muito fechar a venda e tal, só que alguma coisa o impedia e tal, e ele disse, você não tem mais nada para oferecer, Fabrício, para a gente fechar essa venda? E eu peguei minha carteira, tirei a foto do meu filho, e entreguei para ele e disse assim, olha, a coisa mais preciosa que eu tenho na vida é esse garoto aqui, e ele agora é seu. Você pode criar e aí a gente fecha a venda. E aí todos caímos numa gargalhada imensa e fechamos o pedido. Então uma coisa que eu não esqueço, que você pode, sabe, ser o melhor em técnica, ser o melhor em vendas e tal, mas é preciso criar conexões com o cliente, é preciso fazer coisas diferentes, inusitadas, criativas. Quando você sai da linha da normalidade, quando você sai daquele efeito de manada e faz algo criativo diferente, você consegue vender muito mais. Então, nunca esqueça dessa venda, foi um momento histórico para mim.
E é com essa verdade, com essa honestidade que eu sempre tratei clientes e que eu quero tratar sempre as pessoas que se aproximam de mim. 100% honesto, 100% faca na caveira. E em sua trajetória, Felipe também traz histórias engraçadas. Uma história engraçada que eu lembro está relacionada a preço. Quando o vendedor não acredita no preço, é incrível como eles ficam desconfortáveis no momento de falar. E aconteceu comigo, aconteceu comigo em Maceió, num shopping aqui da cidade. Eu fui cortar esse cabelo, vocês estão vendo que essa coisa linda aqui, né? Esse pouco cabelo que eu tenho. Eu fui cortar o cabelo no salão, na época que estava grande. E chego na recepcionista e pergunto qual o valor. Olá, tudo bem? Boa noite. Qual o valor do corte? Ela olha para mim e faz assim: R$50. R$50. Quer dizer, eu comecei a rir junto com ela porque ela não acreditava nem no valor que estava cobrando. Ela olhou para minha cabeça, acho que viu pouco o cabelo e falou R$50, já balançando a cabeça de forma negativa, né? Quer dizer, quando você não acredita naquilo que você vende, meu querido, você não vai conseguir vender. Óbvio que eu não fui fazer o corte de cabelo, né? Mas achei aquilo inusitado, nunca me esqueci de como as pessoas não conseguem vender quando não acreditam naquilo que vendem. Felipe, qual o conselho que você pode deixar para quem quer ter sucesso e ser um grande profissional? O conselho para quem quer ter sucesso nessa área, para quem quer vencer na área comercial, eu vou dizer o que se aplica a mim, o que se aplicou esse tempo todo a mim. Todo mundo tem um momento de despertar, todo mundo tem uma hora, assim, um gatilho. O meu aconteceu quando meu pai faleceu, eu tinha 21 anos. Então, quando ele faleceu, eu tive um gatilho, assim, da morte, né? Então, eu fiquei pensando, se a morte ela é líquida e certa, qual a mensagem que você quer deixar aqui nessa vida? De que você é um nota 7? De que você está na média? De que você não consegue ser bom em nada do que você faz? Então, naquele momento, o meu gatilho despertou e disse, eu vou investir em mim. O que eu puder pegar de grana, uma parte da grana que eu ganho para investir na minha capacitação, para investir no meu desenvolvimento, para investir em mim como pessoa, para melhorar o meu eu vou fazer. Desde então, a partir dos 21 anos, todo o dinheiro que eu peguei, uma parte dele foi reservada para investimento pessoal, foi reservada para aumentar a minha performance. E foi assim que eu consegui mudar meu status social, minha condição de vida, minha autoridade no mercado, isso tudo através de investir no maior patrimônio que eu tenho, que sou eu mesmo, que é você mesmo que está assistindo agora. Então esse é o recado que eu dou, que esse vídeo traga um novo gatilho para você, que desperte algo novo em você. Um nome muito falado nos dias de hoje. Empresas, profissionais liberais, pessoas comuns, enfim. Muitos já tiveram a experiência de contar com esses profissionais. Eu estou falando dos coaches. Mas o que é um coach? Qual o seu significado? Qual sua função? Marta Barbosa é profissional and self-coach, mestra em educação, especialista em gestão de pessoas, planejamento e marketing e pedagogia organizacional. Nossa convidada de hoje, aqui no programa, vai explicar sobre essa profissão e a quem e a que ela se destina. Confere. Aprender com quem realmente entende do assunto. Coach, nome tão comentado nos dias atuais. Qual sua importância? Quanto custa esse profissional? Coach é um processo, né? É um processo que vem com a possibilidade de trazer a potencialidade do ser, do indivíduo. Então, a gente utiliza métodos, ferramentas da administração, de outras ciências, para potencializar o coach, que é o cliente, para atingir um objetivo, uma meta específica. Marta também comentou sobre as áreas mais procuradas do coach, inclusive indicando o melhor caminho para quem quer seguir na carreira. Dentro do processo coaching, normalmente se divide em 3 áreas: o coaching executivo, o coach carreira e o coach life. O coach life vai trabalhar a qualidade de vida, os diversos aspectos dentro da vida pessoal e profissional. O coach executivo vai trazer um desenvolvimento da carreira nessa área.
E o coach carreira, de um modo geral, ele vai abranger qualquer profissional de qualquer setor, seja ele público ou privado, também nesse desenvolvimento profissional. Os aspectos pessoais também são envolvidos, porque dentro das tarefas a gente vai precisar trazer uma mudança de hábito. Então, a partir dessa mudança de hábito, ele consegue atingir um objetivo maior. E será que o coach também pode treinar outro coach? Pode sim. Eu tenho atendido vários coaches, né? Principalmente os iniciantes. Ele pode treinar porque ele vai trazer mais orientação e mais experiência para usar a metodologia. Porque dentro da metodologia nós podemos utilizar filmes, podemos utilizar livros, podemos utilizar músicas e outras ferramentas como formulários, análise de SWOT, que é o nosso FOFA, um planejamento estratégico, um plano de ação, a missão, a visão, todas são ferramentas orientadoras. Então, o coach, mesmo com a formação, ele precisa já ter experienciado, não só na sua vida pessoal, mas também dentro de uma organização, para poder trazer isso de um lugar mais seguro, né, da experiência, do resultado. Qual a maior dificuldade encontrada nos coachings? Um desafio que eu percebo sempre é o lugar de vítima. Quando eles chegam, a gente analisa qual é o estado atual, que é o estado A, e qual é o estado B, que é o estado desejado, né? Para alcançar, sair desse estado A para o estado B, existe uma jornada, existe uma caminhada a trilhar. E para eu caminhar e para eu fazer essa trilha, eu preciso sair do lugar de vítima, do coitadinho, do que para mim é mais difícil. E muitas vezes o coach ele fica muito preso a histórias do passado, não ressignifica. Então existe um formulário que nós utilizamos que é o diário de bordo. Esse diário de bordo ele é feito diariamente e eu sempre peço que faça antes de dormir. Nesse diário a gente faz 4 perguntas. A primeira pergunta é: por que valeu a pena viver o dia de hoje? Por que valeu a pena? Muitas vezes o valer a pena está em coisas muito simples. Porque eu tomei um sorvete, porque eu vi a lua, porque eu abracei meu filho antes de dormir, porque eu conversei com um amigo, porque eu revi meu pai ou a minha mãe, porque eu perdoei alguém. Então, por que viveu a pena? Valeu a pena viver o dia de hoje. A segunda pergunta é: o que você ressignificaria no seu dia? E é muito interessante. Alguns ressignificam coisas bem complexas, mas a grande maioria das ressignificações tem a ver com o seu comportamento. Uma atitude errada, uma fala fora de hora, uma agressividade, ou não ter agido, não ter feito alguma coisa naquele momento que precisava ter sido feito. Então, qual a ressignificação do seu dia? O terceiro ponto é: que tarefas você precisa fazer para alcançar o seu sonho, o seu objetivo? E aí a gente pede que elenque entre 1 a 6 tarefas que você vai realizar no outro dia para alcançar esse estado B, esse estado desejado. E por último, a gente solicita que agradeça, que traga a gratidão, porque muitas vezes a gente esquece de agradecer. Às vezes a gente esquece que tem tanta coisa boa acontecendo com a gente e uma gentileza, um olhar, segure na minha mão, ou estou aqui para te ajudar no que for preciso. Tudo isso são atitudes que a gente precisa estar muito atento para agradecer. Às vezes no trânsito alguém cede a passagem, agradeça. Então trazer a gentileza como escolha é muito importante. E a gratidão por tudo, porque tem um Criador que nos orienta, porque temos uma família, porque temos saúde, porque temos um lar. Tudo isso são formas que muitas vezes a gente esquece no dia a dia de agradecer. Até onde as redes sociais e a publicidade podem ser uma ferramenta, um diferencial para se ter sucesso? Acho muito importante. As redes sociais, elas podem contribuir bastante. A gente precisa estar bem focado dentro do propósito, para não perder qual é a sua missão, né? O que é que você veio fazer aqui? O que é que você deseja nessa caminhada para atingir a sua visão, que é o ser, aonde você quer chegar? Então, as redes sociais, elas contribuem bastante para divulgar essa missão, para propagar essa missão. Sabendo utilizar, é uma excelente ferramenta de publicidade e divulgação, com certeza. Como todo grande profissional que passa aqui no programa,
Marta deixou sua dica de sucesso e uma frase, um texto que descreve muito bem a profissão de coach. Tem uma frase da Mary Burmeister, que é uma pessoa muito especial, muito querida. Ela é uma japonesa que viveu aqui no Ocidente, e ela trouxe essa frase. Tem um livro muito interessante que é o que a Mary diz, Mary Burmeister. E ela diz: sabedoria é o amor em ação. E eu acredito que o coaching é uma sabedoria, é uma metodologia, mas se nós não tivermos amor, não colocarmos esse amor incondicional para o nosso coach, o nosso cliente, ou na organização que a gente estiver trabalhando, se não tiver amor, não tem sentido. Essa é a frase que tem me movido. Sabedoria é amor em ação. Mary Burmeister. Planejamento. Muitas vezes nós temos um sonho, né? Temos um ideal, temos uma meta, temos um desejo, mas se a gente não fizer a atitude, não tiver uma possibilidade de aplicar o nosso potencial com organização e planejamento, fica só no sonho. Então a gente trabalha também essa atitude empreendedora, de vir para um planejamento, para uma organização e assumir compromissos a curto, médio e longo prazo. Há muitos anos atrás eu li vários livros que me ajudaram muito a chegar onde eu estou. E o que eu desejo ainda tem uma longa caminhada, né? Então é muito importante sair do sonho. É importante sonhar, mas mais importante que o sonho é concretizar esse sonho a partir de ações, de atitudes. Isso só vem com planejamento, com plano de ação a curto, médio e longo prazo. E aí, com certeza, o profissional será um sucesso. O Gestão L está terminando, mas continue conosco nas nossas redes sociais. Um forte abraço, bom fim de semana e muito sucesso!